A obesidade, ela destrói os nossos relacionamentos. E quando eu falo de relacionamento, eu não tô falando só do relacionamento de casal, né? Eu tô falando de filhos, de amigos, dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama e das pessoas que nos amam também. E a obesidade ela destrói os nossos relacionamentos, não porque as pessoas deixam de gostar da gente porque a gente está acima do peso. Nada disso. É porque a gente deixa de nos amar. E fica muito difícil conviver com alguém que não acredita em si, que não tem amor próprio, que não tem autoconfiança. E a obesidade ela rouba tudo isso. Talvez, se você está obeso e sempre foi obeso, você não sinta essa diferença tão grande. Mas se você já foi magro e engordou depois que teve filhos, depois do casamento, por algum problema que você passou na sua vida, que você acabou comendo as suas emoções, você vai entender o que eu tô falando. E eu tô te falando isso porque eu também passei por isso, né? A obesidade, ela me distanciou dos meus amigos, né? Ela me trouxe muitas coisas ruins. E claro que a gente sempre pode dar um jeito. Eu não tô te falando isso para atuar a obesidade rouba os relacionamentos e pronto. Não, tá? Eu tô te falando isso porque se você ainda não acordou para essa realidade, você pode acordar. Essa mensagem ela pode fazer sentido para você. E isso pode ser um dos motivos que você se cuide, tá? E quando a gente fala de obesidade, a gente sabe que a obesidade ela nos rouba muitas coisas. Elas nos traz, né, muitos malefícios. Quando a gente fala de sobrepeso, que a gente lembra de diabetes, a gente lembra de pressão alta, de colesterol, triglicerídeos, certo? Também pode vir diversos outros problemas de saúde, como lesões, né? Joelho, coluna, enfim, pode ter tudo isso. Só que além disso, tem os problemas que estão aqui dentro, dentro da nossa mente. E a maioria das pessoas elas engordam e elas se mantêm com sobrepeso exatamente por conta desses problemas, os problemas emocionais. E a gente acaba comendo as nossas emoções. E é aquele buraco sem fundo, né? A gente come, come, come e nunca enche. Porque o nosso problema, ele não se resolve com a comida. E aí acaba virando um ciclo que fica difícil da gente sair. A gente come para afogar nossas emoções e a gente acaba tendo vários outros prejuízos, né? Quando eu falo de relacionamentos, é muito ruim você sentir vergonha do seu parceiro ou da sua parceira, você não ter libido, porque a má alimentação, a deficiência de vitaminas e minerais, você se sentir mal com o seu corpo, faz com que afete a sua libido, você não tem libido, você não tem vontade de se relacionar. Então, esse é um problema muito grande que acaba, né, os relacionamentos. E quando a gente fala de filhos, você não tem energia para correr com seu filho, para brincar de pega-pega, para ir numa praia, você não tem coragem nem de ir na praia, porque colocar um biquíni tá fora de cogitação. Diz que não gosta de pegar sol. Então você acaba privando o seu filho de momentos especiais com você, de construir memórias que vão ficar na vida dele por o resto da vida. Você não consegue ir numa trilha, num parque, correr, jogar bola, brincar de pega-pega, tá? Então, assim, a obesidade, ela destrói os nossos relacionamentos de verdade. Enquanto a gente viver no automático, vai só de ladeira abaixo, porque a gente vai repetindo aqueles padrões, né, aqueles hábitos ruins, e você vai engordando cada dia mais sem perceber. Quanto você menos perceber, você já tá com 20, 30, 40, 50 ou até mais quilos acima do peso. E a obesidade ela vai te roubando ainda mais. Porque você não quer ir no aniversário de alguém da sua família, você deixa de encontrar os amigos do colégio, os amigos da faculdade, você deixa de conhecer pessoas novas, porque você acha que as pessoas não querem ser seus amigos porque você está acima do peso. E aí você começa a se vestir da maneira que você não gosta, você não quer mais ir no shopping, você não quer mais comprar roupa,
você não quer fazer o cabelo, fazer sobrancelha, se maquiar, cuidar da sua pele. Então é algo que vai virando assim uma bola de neve tão gigante, mas tão gigante, e a gente não percebe que tudo isso está sendo ocasionado por conta da obesidade, tá? Então, assim, quando a gente fala de obesidade, a gente se liga muito em treino, dieta, em tomar água, em dormir pelo menos 7 horas, né? Em regular nossos hormônios, mas a gente também precisa falar de emoções. A gente também precisa falar de relacionamentos. E quando esses relacionamentos eles vão sendo destruídos, independente, porque quem tem marido, quem tem filho, quem tem uma família muito apegada, destrói todo mundo. Mas tem pessoas que não têm marido, que não têm esposa, que não têm filho, que só têm familiares e destrói também. Tem pessoas que só têm filhos e familiares, tem pessoas que só têm marido e familiares, enfim, independente da tua circunstância hoje. Pare e reflita o que foi que a obesidade te roubou, o que foi que ela destruiu na tua vida. Porque nunca é tarde para a gente poder recomeçar, tá? E eu senti isso na pele. Eu engordei 37 quilos, após a minha primeira gestação foi 30, e eu tinha perdido a metade quando eu engordei do segundo filho, eu cheguei a 37 quilos acima do meu peso. E eu senti isso na pele, porque eu era aquela pessoa que eu ia para qualquer lugar que me chamasse, independente se era trilha, corrida de rua, correr na praia, ir para a serra, qualquer lugar que me chamasse, eu estava pronta, né? E como professora de educação física, a gente tem sempre aquele pique que quase ninguém tem. E eu senti isso indo embora. E eu senti também que o meu relacionamento com meu marido, ele sempre foi muito bom. O meu marido é uma pessoa assim que não se estressa com nada. Só que eu me tornei uma pessoa insuportável. Por que que eu me tornei insuportável? Porque a obesidade, ela altera muito as nossas emoções, o nosso humor. O nosso corpo, ele fica fadigado, ele fica cansado. A nossa mente, ela fica exausta, estressada, porque é difícil você carregar um corpo 20, 30, 40 quilos, né? Acima do normal. E aí desregula os nossos hormônios, a gente fica com diversas deficiências nutricionais. Quanto mais mal a gente come, pior a gente fica, não só de estética, mas a mentalidade também, porque as nossas emoções elas estão muito ligadas, né? O nosso humor, os nossos hormônios estão muito ligados à alimentação, tá? Então fica muito difícil você conviver com alguém que tá insuportável, que tá o tempo todo mal-humorado, que não confia em si, que não se ama mais, que, sabe, que tá ali estagnado e só agindo da mesma forma. E às vezes a gente não percebe isso, a gente coloca a culpa no outro. Ah, é porque fulano tá muito estressado, fulano tá muito chato. E a gente não percebe que o comportamento exterior, ele fala muito de como a gente, né, tá se comportando hoje. E às vezes a gente acaba até colocando culpa nos nossos filhos. Que menino danado, que menino estressado, esse menino não dorme, esse menino não sei o quê. Só que a gente também está muito estressado com aquela criança. E a alimentação que a gente come, muitas vezes, é a que a gente dá para a criança. Ou a gente come a mesma coisa que ele. Então, como é que essa criança ela vai se comportar? Ela vai dormir bem? Ela vai estar alegre, feliz, satisfeita? Se tu tá entupindo essa criança de um monte de comida errada, né? Vamos falar assim. De comida que não era para essa criança estar comendo. Então, eles são muito mais sensíveis, então a gente consegue perceber muito mais fácil neles do que na gente. Só que tá tudo relacionado e às vezes a gente acaba também culpando os nossos familiares quando a gente vai na festa de família, porque certo, não é pra ninguém tá dando palpite no teu corpo. Não é pra ninguém tá te chamando de gordo, não é pra ninguém tá falando nada. Só que às vezes a gente já tá tão blindado, a gente já tá tão estressado, tão mal-humorado, que só o fato da gente chegar no ambiente, a pessoa olhar, você já se sente mal. E é o que acontece? Todas essas emoções, todas essas dificuldades nos relacionamentos, acabam que a gente faça o quê? Coma mais. Coma mais para afogar
as nossas emoções e a gente faz o que? Engorda mais e os problemas aumentam e a gente engorda mais. E isso é um lado da obesidade que muita gente não fala, tá? Muita gente não fala, mas, gente, isso é algo que a gente não pode deixar de falar porque está dentro de nós, né? Quando a gente fala, o emagrecimento começa na mente, e isso é verdade, tá? O emagrecimento, ele começa na mente. Não adianta você querer fazer uma cirurgia bariátrica, você tomar Mounjaro, e eu não sou contra, tá? Eu não sou contra nenhum tratamento para obesidade. Eu só acho que a maioria das pessoas que fazem esse tipo de tratamento, que são tratamentos como se fossem intervenções externas, né? Elas não estão preparadas. Tanto é que quando a pessoa está preparada, ela realmente muda de vida. Ela muda de vida, ela muda a saúde, ela fica, sabe? Não é aquela pessoa que você olha e tipo, fulano foi emagrecido, não. Fulano mudou totalmente a vida, a saúde, independente do tratamento que ele fez. Como tem pessoas que fazem a dieta e passam a vida toda dizendo que faz dieta, mas não faz, né? E também não emagrecem. Tem pessoas que fazem bariátrica e não emagrecem, chegam a emagrecer até certo ponto, depois engordam. Eu já conheci, né, uma pessoa que engordou 60 quilos após bariátrica. Eu conheci gente que nunca emagreceu o tanto que deveria emagrecer, que não saiu nem da obesidade, mesmo depois da bariátrica. Eu conheci pessoas que vão fazer bariátrica pela segunda vez. E eu conheci pessoas que transformaram a vida. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Esse vídeo não é sobre bariátrica, né? É sobre mentalidade, tá? Então, o emagrecimento, ele acontece na mente. Então, independente do tratamento, da intervenção que você vai fazer em relacionar à sua alimentação, aos seus hábitos, ao seu estilo de vida, você pode emagrecer 100 quilos em um ano fazendo dieta e atividade física, ou usando uma canetinha, ou fazendo bariátrica, ou não. Porque isso vai depender o quê? Da tua mentalidade, tá? E quando a gente fala de relacionamentos, a gente não pode deixar de falar das emoções, né? Porque é muito difícil você se relacionar com uma pessoa que está totalmente com o humor, com as emoções à flor da pele, que não se conhece, né? Que não sabe nem o que está acontecendo consigo mesmo, tá? E quando a gente vai engordando sem perceber, é exatamente assim que a gente se sente. É como se a gente não se conhecesse mais. Então a gente precisa o quê? Parar, respirar, pensar e analisar. O que eu estou fazendo hoje vai me levar para onde, né? Será que todos esses problemas que eu estou enfrentando é problema dos outros? As pessoas que estão ocasionando, estão formando um complô contra mim, né? Ou eu que estou agindo assim porque eu estou comendo as minhas emoções, e aí eu fico mais triste porque eu não consigo achar uma roupa para sair com meus amigos e como mais. Eu fico mais triste porque eu não tenho energia para brincar com meus filhos estão muito enérgicos e eu tô achando eles muito chato, e o que é que eu faço? Como mais. E aí eu não tenho libido, meu marido tá me querendo, né? E o que é que eu faço? Como mais. Então, assim, o fato de comer mais vai resolver o teu problema ou vai agravar? Claro que vai agravar. Só que muitas vezes a gente não percebe isso. A gente não correlaciona a nossa alimentação, os nossos hábitos ruins aos problemas que a gente tem emocional, tá? E está totalmente ligado. Tanto é que eu tenho pacientes que fazem tratamento de depressão, de ansiedade, de TDAH, enfim, tá? Vários pacientes, vários. E o tratamento base é o quê? Uma suplementação, alimentação e atividade física. Não tem como você pegar um paciente desse, colocar um monte de remédio para ele tomar, sem tratar esse básico, né? Eu não passo medicação, quem passa medicação é o psiquiatra, né? Mas a gente faz trabalho conjunto. Por quê? Porque não tem como só dar a medicação e não fazer a base, que é alimentação, atividade física e suplementação. E se vocês forem analisar as pessoas que vocês conhecem, as pessoas ao redor, né, de vocês, as pessoas que têm sucesso nesse tipo de tratamento, são exatamente as pessoas que mudam totalmente o estilo de vida. Por quê? Porque uma boa alimentação, uma boa suplementação, nem todo mundo vai precisar de suplementação, tá? Mas a maioria tem deficiências nutricionais, né? Então, se tiver, precisa
são pessoas que têm problemas emocionais, sim, certo? E a obesidade, ela pode agravar isso. Tem muita gente que tá ali de boa, feliz, satisfeita, começou a engordar por algum problema que enfrentou, que foi o meu caso, e por conta da obesidade, enfrenta diversos outros problemas. Então, não tem como a gente separar alimentação, estilo de vida, né, das emoções. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar primeiro a nossa mente para a gente poder emagrecer, porque não é só o poder da decisão. Raiz, eu preciso decidir que eu quero fazer uma dieta? Precisa decidir. Você precisa dar condições para o seu corpo passar o dia inteiro mantendo aquela dieta? Sim, precisa dar condições. Não adianta querer passar fome, tá? Porque se você passar fome o dia inteiro, à noite você vai pedir um delivery e vai se afogar em chocolate, em sorvete, em pizza. E não adianta dizer que é compulsão alimentar, que a gente já tem um vídeo falando sobre isso, né? Você precisa dar nutrientes para o seu corpo se manter vivo ali o dia inteiro, né? E a gente também precisa trabalhar as nossas emoções, porque a obesidade, ela não traz só diabetes, nem colesterol, nem sobrepeso, né? Enfim, não traz só esses malefícios. A obesidade, ela também destrói a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, tá? Ela destrói os nossos relacionamentos com quem a gente ama. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e te acenda, né, aí um alerta para você começar a se cuidar, tá? E se você precisar de ajuda, é só me chamar e até o próximo vídeo.